Olá, meus amados irmãos, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2025. E nós estamos na última lição desse segundo trimestre, a lição de número 13, com o tema Davi, um homem segundo o coração de Deus. A lição de hoje, nós estaremos estudando a última lição desse trimestre e nós do EBD em Foco queremos aqui louvar a Deus pela sua vida e agradecer a cada um dos nossos assinantes, a cada um dos nossos inscritos aqui no canal do YouTube, a cada um que assiste as nossas aulas, seja aqui as aulas da classe de jovens, seja as aulas da classe de adultos com o irmão Herberson ou qualquer conteúdo produzido pelo ebdenfoco.com. Nosso agradecimento e louvamos a Deus pela sua vida, nossa oração para que nós continuemos juntos nessa parceria pelo reino de Deus e para a glória do nome do Senhor. Lembrando que você pode ser um assinante do ebdenfoco.com. Você que ainda não é um assinante do ebdenfoco.com, seja um assinante do ebdenfoco.com e você terá slides da revista CPAD 100% baseado na revista e com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Eu costumo sempre dizer, os slides do EBD em Foco são editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis, mas os do ebdenfoco.com são editáveis e facilita você na hora de ministrar a sua aula. O conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então, para mais informações, acesse www.ebdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição diz: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. É sempre uma discussão sobre qual é a ideia, qual é o significado de segundo o meu coração. Varão ou homem segundo o meu coração, Porque Davi era alguém segundo o coração de Deus. Porque Davi foi a escolha pessoal de Deus. Melqui, mas Saul não foi? Saul foi escolha de Deus. Mas Deus escolheu Saul para atender a um pedido do povo. Deus escolheu Saul, mas Saul era um reflexo do coração do povo. Davi não. Davi era uma escolha pessoal de Deus. Foi Deus que olhou para Davi e quis Davi. Não era pela necessidade ou pela vontade do povo. Era porque Deus queria Davi. Isso é importante a gente falar porque às vezes as pessoas confundem a ideia de que Davi sendo um homem segundo o coração de Deus e ainda assim ele pecava. O fato de Davi ser um homem segundo o coração de Deus não faz dele um Cristo, gente. Não significa que ele não era um homem natural, um homem com limitações. É apenas que ele é a escolha pessoal de Deus. Foi Deus que olhou para Davi e disse, eu quero este. Assim como ele fez com o apóstolo Paulo, por exemplo, que tentou, por exemplo, rejeitar, ignorar, mas Deus disse, Paulo, eu vou te mostrar o quanto que você vai padecer pelo evangelho, por amor ao evangelho, porque você é uma escolha minha, eu escolhi você, a escolha minha, foi o meu coração que te desejou. Resumo da lição: ao conhecermos a vida de Davi, podemos entender o que fez dele um personagem tão destacado, a presença de Deus em sua vida. Quando Deus escolhe, ele cuida. O texto bíblico da nossa lição se encontra em 1 Samuel capítulo 13, versos 13 e 14 e também Atos 13 e 22. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, como você já sabe. Então vamos para a nossa introdução. Vamos refletir um pouco mais acerca dos tropeços de Davi ao longo do caminho. Mesmo diante de momentos de grande frustração, com o coração contrito, arrependeu-se, buscou perdão e continuou a sua caminhada glorificando o Senhor. Eu fiz questão de destacar esses três aspectos aqui, esses três termos: arrependeu-se, continuou, glorificando o Senhor. Essa é uma questão comum a todos nós: frustração, conflito e pecado. Essa é uma situação comum a todos nós. Agora, o que Davi nos deixa de exemplo aqui? Diante destes momentos de dificuldade, de frustração e de pecado, o que aconteceu? Ele se arrependeu, ele não desistiu, ele continuou, porque ele tinha consciência do seu chamado para glorificar
a Deus. Primeiro tópico, a história inspiradora de um homem segundo o coração de Deus. Começou bem. A história de Davi é impressionante. Começou bem, teve alguns tropeços, mas diante dos seus princípios e o seu relacionamento com Deus, continuou sendo um exemplo admirável de dedicação e comprometimento com o Senhor. 1 Reis 15:5 nos diz: pois Davi fizera o que o Senhor aprovava e não deixava de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Então nós temos aqui que Davi teve seus momentos de fracasso. Por exemplo, aqui o texto de 1 Reis cita apenas o caso de Urias, mas tem também, porque o caso de Urias é o caso de Urias e Batseba, óbvio, né? Tem toda aquela situação envolve tudo isso, né? O texto aqui está apenas citando o aspecto, né, que é relacionado a Urias e Batseba, mas tem também a questão de quando ele tentou contar o exército de Israel, o que Deus havia proibido. Mas olha só, Davi, ele peca, ele erra, porque é natural do ser humano errar. Mas ele volta, por quê? Porque ele tem princípios. Estes princípios é que norteia o relacionamento dele com Deus. E por causa desses princípios, ele entende que ele precisa continuar esse relacionamento, apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas. Por isso o texto nos diz muito bem aqui, começou bem, teve alguns tropeços, mas diante dos seus princípios e o seu relacionamento com Deus, continuou sendo um exemplo. É importante que nós tenhamos os nossos valores, que esses valores sejam muito bem definidos em nossas vidas, para que a nossa vida seja norteada por esses valores. Porque se nós não temos esses valores, esses princípios, como tinha Davi, nós erraremos e não teremos como voltar. Erraremos, continuaremos no erro e aprofundaremos ainda mais no erro, como fez Saul, que não retornou, não se arrependeu, porque ele não tinha princípio, não tinha valores, ou pelo menos não eram princípios e valores como os de Deus. Os princípios e valores de Saul eram da autossatisfação, do egoísmo. Então, para ele, se ele estava se satisfazendo, se ele estava se consolidando, mantendo no trono, não importa o que se fizesse, qualquer coisa, inclusive consultar uma feiticeira. Então, nós temos que ter princípios, e esses princípios, esses valores fundamentados na palavra de Deus. Porque uma vez que nós temos esses princípios, esses valores fundamentados na palavra de Deus, nós podemos até errar, como Davi errou, mas nós sabemos para onde voltar. Nós temos um relacionamento com Deus e é para este relacionamento que nós voltamos. Começou sua jornada como pastor das ovelhas de seu pai, era corajoso, cheio de ânimo, humilde, íntegro, e o Senhor era com ele, né? Ele era corajoso, cheio de ânimo. O texto de 1 Samuel 17,14 diz: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Ele tinha dupla jornada. Ele ia servir o rei e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai, sem desanimar. Era corajoso, enfrentava essa batalha e cheio de ânimo. Com essas características, chegou diante do gigante, corajoso, e contrariando o senso comum e usado por Deus, venceu Golias, íntegro. Tal postura manteve em toda a sua vida como um soldado a serviço de Saul, preparando-se para o dia de subir ao trono de Israel. Ele entendeu que ele precisava manter esta constância. Como soldado, ele entendeu que aquilo era um momento de preparação, porque o que esperava ele, de fato, era o trono de Israel, porque ele havia sido ungido para isso. Nós precisamos entender este processo, especialmente jovens. Os jovens e os professores devem explorar isso com seus alunos. Os jovens precisam entender este processo, que o que nós vivemos como uma preparação para algo melhor. Nós não podemos ir direto para o algo melhor sem estarmos preparados, porque certamente nós não conseguiremos nos manter. Lembra desse velho ditado que diz que um degrau da escada por vez. Se você ultrapassa esses limites, a chance de você tropeçar e cair é muito grande. Davi, então, serviu como soldado e entendeu
que esse serviço como soldado era uma preparação para um dia subir ao trono. Como rei, restaurou as leis negligenciadas, iniciando um tempo de edificação espiritual, unificou as tribos de Israel, conquistou nações inimigas, fortaleceu o exército hebreu. Sem dúvidas, tempos de prosperidade no reino. Um rei que está na galeria dos maiores estadistas de nossa história. Um servo do Deus Altíssimo. Isso aqui é interessante, porque Davi é uma figura importantíssima, estudado por diversas culturas. Mas por muito tempo os críticos diziam que Davi era apenas uma lenda. Por que, que os críticos diziam? Porque os relatos sobre Davi estavam apenas na Bíblia. E os críticos, é óbvio, não querem admitir de modo nenhum que a Bíblia é um documento histórico confiável. Mas em 1993, um arqueólogo achou em Israel um fragmento de rocha onde está escrito Rei Davi, Casa de Davi, uma referência histórica ao rei Davi. E isso coloca os críticos numa situação complicada, porque eles diziam, que não tinha nenhuma evidência da historicidade de Davi. E a arqueologia está provando que Davi realmente existiu, provando que o que a Bíblia conta sobre Davi é verdadeiro, é histórico. E por isso, de fato, Davi foi um dos maiores de toda a história. Tropeços na longa caminhada. Davi é um dos nomes mais citados da Bíblia. Não falta histórias inspiradoras, fazendo referência ao filho de Jessé, e profundos salmos escritos pelo belemita. Porém, as Sagradas Escrituras também nos revelam os tropeços ao longo da caminhada do homem segundo o coração de Deus. Alguém perguntou ao pastor Luiz Saião por que a Bíblia relata tantas falhas de seus heróis. E a resposta dele é mais ou menos assim: porque a Bíblia não é a história de pessoas ideais, é a história de pessoas reais. E pessoas reais têm acertos e têm tropeços. Porque se a Bíblia fosse uma falsificação, fosse uma mentira, fosse um mito, certamente seus heróis seriam perfeitos. Mas a Bíblia é a verdade. E a verdade não esconde os fracassos de ninguém, mesmo que eles sejam Davis da vida. Portanto, Davi também foi um homem cheio de falhas. As Escrituras Sagradas não vão omitir os erros de nenhum dos seus heróis, porque a Bíblia é a história real de pessoas reais. Sempre um convite à reflexão. Já conhecemos o temperamento forte de Davi no episódio que envolveu Nabal. Por pouco as mãos do futuro rei não foram envolvidas com sangue inocente. Ao ouvir as considerações de Abigail, recuou e percebeu o livramento que recebera. Davi era alguém que ouvia, mas também Davi era um homem determinado. Ele era um homem que ouvia, mas era um homem determinado também. Quando ele enfrentou Golias, todos os discursos eram de oposição, de críticas, mas ele manteve a fé e a convicção. Mas quando ele estava tomado pela raiva, ele ouviu Abigail. Quando ele estava endurecido pelo pecado, ele ouviu o profeta Natã. Davi sabia ser conciso, ser incisivo e persistente no momento que tinha que ser, mas também era alguém humilde o suficiente para ouvir uma mulher e para ouvir o profeta. E por isso, ele, apesar de todas as suas falhas, é alguém que está na história marcado como um bom exemplo. Porque ser um bom exemplo não é ser perfeito. Ser um bom exemplo é entender suas fragilidades, suas limitações e estar disposto a corrigi-las para a glória de Deus. Também estudamos um dos episódios mais tristes da vida do rei, o adultério com Batseba e a trama para o assassinato de Urias. Davi visita ao terraço. Da visita ao terraço, passando pelo adultério e o assassinato, as muitas mentiras para encobrir o pecado, o confronto com Natã e o real arrependimento,
duras lições foram aprendidas. Nós já estudamos isso na aula passada, inclusive, por isso eu não vou gastar tempo aqui. Você pode rever a aula passada, mas nós vemos aqui Davi, endurecido por alguma razão, se deixou levar pela aparência, se deixou levar pelo desejo da carne, cometeu adultério. Para consertar o adultério, ele cometeu um assassinato. Para consertar o assassinato, ele viveu de mentiras em mentiras até um endurecimento profundo. Os escritores vão dizer que do adultério e assassinato até o arrependimento com o confronto do profeta Natan passaram mais de ano. E Davi ali tentando resistir, inventando mentiras, tentando encobrir aquilo que ele havia feito. Mas nós aprendemos uma coisa importante: o pecado não prescreve, ele precisa ser confessado e arrependido. Não esqueçamos de mencionar as suas conturbadas e trágicas histórias familiares. Nesse aspecto, de muitos exemplos bons, mas Davi não foi um exemplo de pai, nem um exemplo de marido. É óbvio também que tem o contexto bíblico, né? De que a Bíblia diz que não era para o rei ter várias mulheres, e Davi tinha várias mulheres. E aí esse problema foi agravando. Ele era guerreiro, era líder de Israel, ele era salmista, ele era alguém preocupado com o culto e não sobrava tempo para a família. Isso é um problema. Nós precisamos ter essa consciência, né? Que o nosso primeiro ministério é o nosso lar. Isso os professores devem conversar com seus jovens, especialmente aqueles que pretendem casar, que têm ministério, precisam saber que o nosso primeiro ministério é nosso lar. Não faz sentido prosperarmos como obreiro e falharmos como marido e pai. Finalmente, há um tropeço notável, ainda não mencionado em nosso estudo: a soberba de Davi, ao fazer o censo com a finalidade de saber qual o real tamanho do seu poderio militar. Uma astuta armadilha de Satanás. Por que é uma astuta armadilha de Satanás? Encher o coração de Davi de orgulho. Se Davi, sendo um homem humilde que ele era, ele já caía em várias ciladas, imagina ele sendo um homem orgulhoso, soberbo, confiante no seu poder e não no poder de Deus. Esse é um ponto que é importante ser destacado. Nós devemos sempre estarmos seguros no que Deus é e não no que nós somos. A ideia de Davi, e que só pode ter sido uma coisa do diabo mesmo, era mostrar para todo mundo o quanto que ele era um rei poderoso. Enquanto que Deus queria dizer: Davi, eu preciso que você saiba e que todos saibam à sua volta e até mesmo no futuro, que quem é poderoso no meio de Israel sou eu, o Deus de Israel, não Davi e seu exército. Por isso, Deus trouxe um castigo poderoso sobre Davi e sobre Israel, por causa dessa expressão de soberba. Mesmo com os alertas de que não deveria fazer tal ato, insistiu, demonstrando uma exaltação de si diante de todo o reino e nações vizinhas. Mas o problema não era o censo em si, mas sim o que motivou ele fazer o censo. Ele queria ser exaltado, ele queria ser reconhecido, ele queria ser temido, ele queria ser respeitado. Mas como eu disse agora há pouco, Deus está dizendo para Davi: Davi, quem deve ser temido no meio de Israel e nas nações sou eu. Quem deve ser respeitado e adorado e venerado sou eu, não é você, Davi. Então Davi cometeu mais um grande erro de querer ser reconhecido. Legado. Os feitos e o legado de Davi transcendem as páginas da Bíblia e nos alcançam na contemporaneidade. O seu exemplo de fidelidade, liderança, serviço e integridade nos inspiram e nos convidam a viver de forma mais comprometida com a direção divina. É bom nós lembrarmos que a história de Davi não é sobre perfeição, é sobre tentar, é sobre estar à disposição, é sobre buscar obedecer, é sobre viver a vontade de Deus, é sobre servir a Deus. O exemplo de Davi não é um exemplo de perfeição. O que nos convida a imitar Davi não é sobre a perfeição,
é sobre a dedicação, a disposição de servir a Deus, é sobre o arrependimento, é sobre seus valores e princípios, de quando errar, saber que está errado e voltar para Deus. Enfim, não é sobre perfeição, é sobre o quanto nós dependemos de Deus. Adorador fervoroso e salmista divinamente inspirado, duas posturas que nos sinalizam o nítido exemplo de um homem que tinha no Senhor sua fonte de força, alegria, esperança, fé e amor. Davi era um homem fervoroso, basta nós lermos os Salmos, fervoroso. Davi era um homem completamente dedicado, ele era muito profundamente dedicado ao Senhor. Ele era tão dedicado que ele não tomava decisões sem consultar o Senhor. Segundo tópico, o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Segundo o coração de Deus. A vida de Davi nos ensina muito acerca de como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Ele era um homem comprometido com Deus e buscava incessantemente cumprir os desígnios divinos para a sua vida. Esse é um dos aspectos, né? Nós vamos ter outros aspectos aqui à frente, mas na minha opinião esse é um dos aspectos mais importantes sobre o que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Alguém comprometido com Deus. Não importa os feitos que nós fazemos, não importa o que construímos, não importa o tamanho dos nossos ministérios, o que de fato prova que nós somos alguém comprometidos com Deus, que nós estamos buscando a Deus, é o nosso compromisso com Ele. O que prova que nós somos segundo o coração de Deus, que Deus está nos aprovando, é o nosso compromisso com Ele. Podemos destacar algumas características esperadas de um homem segundo o coração de Deus, né? Como eu já falei, na minha opinião é o compromisso que Davi sempre teve. Mas aqui o comentarista exemplifica alguma obediência à vontade de Deus, sim, está dentro de ser comprometido. Dependia do poder do Espírito Santo e da graça divina, faz parte de alguém que é comprometido com Deus. Estava plenamente satisfeito e grato ao Senhor, exceto no momento de fazer o censo, né? Ele teve ali aquela necessidade de ser reconhecido. Confiava e descansava na soberania divina. Alguém que busca a Deus, que confia em Deus e que tem compromisso com Deus, esse é segundo o coração de Deus. Se permitia ser corrigido por Deus, buscando sempre a correção das suas falhas. Tinha um coração sincero e contrito, arrependendo-se profundamente de seus pecados, buscando o perdão e a restauração nas mãos do Senhor, né? Faz parte daquele que tem compromisso com Deus ter uma vida santificada. E termos esse compromisso com Deus, ter essa fidelidade com Deus, exige de nós sermos corrigidos por Deus. Exige de nós buscarmos sempre a correção das nossas falhas. Exige de nós ter o nosso coração quebrantado. Exige de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Exige de nós buscar sempre perdão. Exige de nós buscar sempre restauração no Senhor. Um coração contrito. Davi teve ao longo de sua vida vários tropeços, mas suas falhas não mudaram o relacionamento entre Deus e ele. É aquele que eu falei lá no início. Davi tinha seus valores, seus princípios. Ele errava, mas ele sabia para onde voltar. Para onde voltar? Para o relacionamento dele com Deus. Era onde ele estava seguro. Mas como isso foi possível? Ele reconhecia os seus erros, era humilde e ansiava pela integridade, buscava ser sincero e justo, arrependia-se de suas falhas e humilhava-se em busca de perdão e restauração. Salmo 34, verso 18, tem uma expressão do que Davi diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Era isso que Davi tinha consciência. Se eu abro meu coração, se eu me arrependo, se eu reconheço as minhas falhas, me arrependo, se eu me lanço diante do Senhor, o Senhor está perto de mim. Saul também cometeu erros e pecou, porém seu coração era soberbo, duro e não tinha a sinceridade necessária ao arrependimento. E eu destaquei a palavra duro aqui para fazer um contraponto com o coração quebrantado de Davi. Enquanto Davi tinha um coração quebrantado, que aqui é um coração continuamente arrependido, um coração
maleável, um coração disponível. Saul era alguém de coração duro, em todos os sentidos, né? Que não obedecia, que não se arrependia, completamente obstinado e assim por diante. Essa postura fez com que o Senhor rejeitasse a Saul e buscasse um novo rei para Israel, um homem segundo o seu coração, um homem que agradasse o coração de Deus, um homem que fosse a escolha soberana de Deus, que atendia aos desígnios de Deus e não aos desejos do povo. A seguir, 2 exemplos que evidenciam o coração contrito do rei Davi. Por ocasião do pecado de adultério e assassinato, Davi reconheceu o seu erro e se derramou diante do Senhor no Salmo 51. Eu não vou ler aqui o Salmo 51 por causa do nosso tempo, mas dê uma lidazinha no Salmo 51. É um dos salmos mais extraordinários. É uma oração quebrantada, pura e sincera. Pura e sincera. Tem um momento que Davi diz assim, ó: eu sei da gravidade do meu pecado. Eu sei, eu conheço o meu pecado e ele está diante de mim todo dia. Eu sei disso. Foi eu que pequei, eu mesmo pequei. Ninguém pecou por mim, ninguém me fez pecar. Foi eu que sou o pecador. E aí ele pede perdão e diz: não retire de mim o teu Espírito Santo, mas me dê um coração quebrantado e um espírito renovado. Já com o senso, em uma atitude que visava exaltar o próprio poderio, Davi foi contra a orientação divina e se deixou manipular pelo inimigo. Uma vez ele cometeu adultério e assassinato. Outra vez ele se deixou levar pelo orgulho, pela vaidade. Faz parte de todos nós, mas em todos eles ele se arrependeu. Aqui no evento do adultério e do assassinato nós temos o Salmo 51. Lá no evento da contagem do exército nós temos Davi dizendo assim: Senhor, porque Deus mandou uma praga, né, sobre o povo, e o povo de Israel começou a morrer. Então ele diz: Senhor, quem foi que pecou? Foi o povo ou fui eu? E Deus diz: foi você, Davi. Ele: então castigue a mim, não o povo. Pode castigar a mim, pode tirar tudo de mim se quiser, porque o povo não tem nada a ver com isso. Ele reconhece a sua responsabilidade. Nós conhecemos muitas pessoas que são o contrário disso. Eles não admitem, eles não assumem responsabilidade e por isso são pessoas fracassadas e que geralmente são pessoas que dão trabalho. Davi não: Senhor, foi eu que errei, não foi o povo. E ali, quando ele vai oferecer aquele sacrifício, aquele homem diz: meu rei, está aqui a lenha, está aqui os bois, está aqui o campo, está tudo que o senhor precisa para fazer o sacrifício, pode usar o que quiser. Ele disse: não, senhor, eu vou pagar cada centavo, porque eu não posso sacrificar ao Senhor aquilo que não me custe nada. Porque se eu pego algo de alguém para sacrificar, não sou eu que estou sacrificando, é outra pessoa. Então Davi entende isso, que a responsabilidade é dele. Com a intenção de demonstrar a todos o tamanho do seu exército, Davi acabou por desprezar a fidelidade de Deus. Assim que percebeu o seu erro, humilhou-se e quebrantou-se, implorando pelo perdão. Isso é importante. Eu volto lá para o início sobre os princípios e valores de Davi. Quem tem valores, quem tem seus princípios, seus valores, pode errar, mas ele sabe para onde retornar. E toda vez que Davi errava, ele sabia para onde retornar. Para onde? Para a presença de Deus em busca de perdão. A atitude de Davi frente aos seus erros nos mostra que, embora todos somos sujeitos a quedas, o Senhor está sempre disposto a nos perdoar e nos colocar de pé. Se nós, como diz o escritor aos Hebreus, se nós adentrarmos o trono da graça de Deus pela fé, com confiança. Porque é isso, como eu acabei de falar. Davi tinha seus valores e princípios. Quando ele errava, ele sabia para onde voltar. Voltar para a presença de Deus. Cair, falhar, isso é natural, irá acontecer com qualquer um de nós. Mas nós precisamos saber para onde voltar. Para a presença de Deus. Terceiro tópico. Um desafio para cada um de nós. Buscar a presença de Deus. Estamos diante de um grande desafio, fazer a vontade de Deus em todo o tempo, mesmo que não tenhamos uma visão, um entendimento completo da sua vontade. Isso aqui é importante, porque assim, nós no meio pentecostal, o meio pentecostal é muito legal,
muito gostoso, com a sua vibração, com o seu calor, com as suas emoções. Mas às vezes nós nos equivocamos sobre algumas coisas. Nós achamos que Deus está falando conosco só quando nós nos arrepiamos, quando choramos. Nós achamos que para nós nos alegrarmos nós precisamos sentir alguma coisa, mas isso nem sempre é verdade. Aqui o comentarista está dizendo, nós estamos diante de um grande desafio, fazer a vontade de Deus em todo o tempo, mesmo que não tenhamos essa visão, mesmo que não tenhamos o entendimento completo. Adorar a Deus, fazer a vontade de Deus, mesmo que nós não tenhamos aquela emoção, aquela empolgação. Por quê? Porque é a verdade. Deus e a sua vontade, a sua palavra, a sua lei é a verdade. E nós precisamos obedecer e fazer a vontade de Deus, independentemente de como nós estamos nos sentindo com as nossas emoções. Porque a verdade eterna não depende de como nós nos sentimos. O Senhor sabia o que era melhor para Davi. E Ele sabe o que é melhor para qualquer um de nós também. Mas nós precisamos entender que, independentemente de como nós estamos nos sentindo, das situações que estamos vivendo, nós precisamos fazer a vontade de Deus, porque ela é a verdade, porque ela é perfeita, porque ela é melhor, porque ela é eterna. Buscar a Deus nos leva a uma amplitude de vida, de obra, de prioridades e de sentidos. Isso aqui eu gosto, eu não destaquei, mas eu gostei dessa ideia dos sentidos. Buscar a Deus nos dá sentido para viver. Porque o mundo sem a ideia de Deus é um mundo vazio. Eu gosto muito de uma frase do poeta brasileiro Ariano Suassuna. Ele nem é evangélico, mas alguém perguntou para ele: Ariano, você acredita em Deus? E ele disse: eu, particularmente, se não acreditasse em Deus, seria um homem desesperado. E aqui nós vemos isso, buscar a Deus, crer em Deus, nos leva a uma amplitude de vida, a uma vida melhor, a uma vida de sentidos, de propósito. E por isso que nós precisamos entender que haverá momentos de tristeza, haverá momentos de desânimo, mas nós precisamos entender que há um Deus que é verdadeiro, que nós temos que buscá-lo apesar dos momentos de dificuldade. Fomos chamados e escolhidos pelo Senhor como Davi. Temos um compromisso com o Eterno. Ele existe, Ele é real, Ele é nosso Pai, é nosso Senhor, independentemente se nós estivermos caídos no pecado, se nós estivermos enfermos, se nós estivermos desanimados, se nós estivermos tristes, se tiverem nos feridos, nós precisamos entender, Deus é real. Buscá-lo, confiar nele, adorá-lo, dá sentido, propósito à nossa vida. Ter esse compromisso com ele nos dá sentido para viver. Sendo assim, todas as áreas de nossa vida devem refletir essa verdade. A forma de caminhar, relacionar, agir, ensinar, aprender e desenvolver. Nossa forma de ver o mundo e de fazer as coisas mais complexas e as mais simples também. As palavras que saem da nossa boca, todas essas possibilidades devem necessariamente refletir a nossa condição de separados por Deus para uma missão especial como Davi. Nós somos chamados, viver para Deus é que dá sentido para a nossa vida, é que dá o senso de propósito, crermos que temos um chamado para viver a vontade de Deus. Servir. Diante do exemplo de Cristo, somos chamados a servir e nos entregar no cumprimento da vontade divina. Muitas vezes até pensamos que não conseguiremos, mas o Senhor nos fortalece e nos impele a ir além com o seu próprio exemplo. Olha só o exemplo de Jesus. É muito maravilhoso. João 14:12. Jesus diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e ainda as fará maior do que esta, porque eu vou para o Pai. Jesus está dizendo: eu dei exemplos para vocês e estou dizendo uma coisa: as obras que eu faço vocês podem fazer, e vocês ainda poderão fazer coisas maiores, porque eu vou estar lá com o Pai intercedendo por você. Jesus está dizendo: olhem para mim, eu sou exemplo de vocês. Isso aqui é importante. O professor deve aprender isso, deve transmitir isso para os seus alunos. Nosso exemplo, nosso alvo é Cristo. Nós vivemos num tempo de tantos escândalos, de tantos fracassos, e as pessoas
às vezes desanimam por ver essas personalidades, pastores, cantores, teólogos fracassando. Gente, Davi fracassou, Saul fracassou, Salomão fracassou, Pedro fracassou, e um monte de gente fracassou, mas Jesus nunca fracassou. Por isso nós temos que estar de olho nele. Nesse chamado é preciso olhar para dentro de nós e descobrir quem realmente somos. Nós somos servos de quem? Nós não somos de Paulo, nós não somos de Pedro, nós não somos de Apolo. Nós somos de Jesus. O nosso alvo é Cristo. Ele é o nosso exemplo. Nós pertencemos a Ele. É a vontade dele que nós temos que fazer. Não interessa o que as pessoas falam, o que o mundo pensa. Nós servimos a Deus e é Ele o nosso exemplo. É preciso que verdadeiramente nos tornemos parecidos com Jesus. E assim, de forma plena e eficaz, seremos servos à imagem do Mestre. Filipenses 2:5 nos diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Seja o exemplo de vocês, Jesus, humilde, submisso ao Pai. Lá no Evangelho de João, Jesus diz que a glória dele era obedecer ao Pai, que glorificar ao Pai não era cantar hinos. Não estou dizendo que a gente não deva cantar hinos para glorificar a Deus, mas Jesus disse que o glorificar ao Pai que ele fazia era fazer a vontade do Pai. Tal atitude requer tempo e compromisso. Deus não deseja que sejamos apenas crentes, mas sim que sejamos servos, que vivamos para Ele, que entendamos que a nossa vida é fazer a vontade dEle. Se o próprio Cristo viveu para a glória do Pai e esse viver é um viver de obediência, por que nós não vamos viver em obediência? Nós precisamos aprender com Jesus porque Ele é o nosso maior exemplo. Davi dedicou a sua vida ao ato de servir. Desde a juventude servia a sua família. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de teu pai. Enquanto os outros filhos estavam no exército ou fazendo outras coisas, ele é o que cuidava do sustento da família. Davi também serviu ao rei, ele foi o músico do rei, depois foi o escudeiro do rei. Assim Davi veio a Saul e teve perante a ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas, seu escudeiro, seu pajem de armas, foi seu músico, tocava para ele. Davi desde cedo sabia o que era servir. Por isso que ele nos seus salmos expressa tanta paixão pelo serviço, por isso que ele organizou o tabernáculo, ele criou sistemas de adoração maravilhosos, porque ele era alguém preocupado em servir. Ele serviu a Israel, porque na verdade tanto Davi no seu tempo, servindo conforme a vontade de Deus, serviu a Israel. Foi o rei que despertou Israel. E dedicando-se a todas essas causas, serviu a Deus que o chamou para uma grande missão. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é o que eu escolhi. Davi foi escolhido para Deus para uma grande missão. Por isso que ele era alguém dedicado, porque ele entendia, ele tinha essa consciência de que ele era chamado por Deus. A escolha de Davi não foi a escolha do povo. A escolha de Davi foi uma escolha pessoal de Deus. Como eu disse no início, Alguém pode perguntar: mas que a escolha de Saul não foi uma escolha de Deus? Foi. Mas Deus escolheu Saul para atender ao desejo do coração do povo. Deus escolheu Davi para atender o desejo do próprio coração. São duas coisas diferentes. Quando você atende ao desejo do coração de Deus, você vive para glorificar a Deus. Nós também somos convidados a servir no reino de Deus. Servir é a atitude mais elevada do que ser servido. Doar-se em prol da causa da cruz é consequência natural do que cremos. Isso é um ponto importante que muitas vezes traz muita dor para muitos cristãos. Pensam que servir é algo que faz para ter alguma coisa. E na verdade é o contrário. Servir não é o que faz para ter ou para ser. Ter e ser nos leva a servir.
Inspirados pelo Mestre, somos convidados a servir com a bacia, a água e a toalha. Foi Jesus quem disse para os discípulos: no meu reino não será assim. No meu reino, o maior é aquele que serve. Como igreja, sendo sal e luz, temos em Cristo nossa maior referência. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar os que se havia perdido. Jesus é o nosso maior exemplo. Nós temos que entender isso. Esse é o nosso exemplo máximo de servir. A disposição em servir é uma virtude essencial que permeia toda a vida do crente. Sem dúvidas, algo antagônico aos valores do mundo, onde servir é demérito e ser servido é honroso. Marcos 10:43 é onde Jesus diz: mas entre vós não será assim. Antes, aquele que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal. No reino de Cristo não é assim. No reino de Cristo, o que deve ser aplaudido, se é que existe alguma coisa a ser aplaudida, mas vamos colocar assim, no reino de Deus, no reino de Cristo, o que deve ser aplaudido é a humildade, é o serviço, é o amor ao próximo e não o desejo de estar nos holofotes, não a fama. Quando servimos ao Senhor e assim abençoamos ao próximo, estamos participando do reino de Deus aqui na dimensão presente, com ações que revelam graça divina sobre todos. Isso aqui é um ponto importante. Quando nós amamos, quando nós servimos, quando nós fazemos o bem, nós estamos vivendo a dimensão do reino. Vou falar de forma mais restrita, que é o ambiente de igreja. Hoje em dia as pessoas não querem se disponibilizar para fazer nada. Hoje em dia as pessoas sentam lá atrás na última cadeira porque não querem ser vistas para poder servir. Isso, irmão, é uma expressão de egoísmo, profundo egoísmo. Não é incapacidade, não. É egoísmo. As pessoas que se abstêm de servir na igreja, de fazer alguma coisa, não é falta de capacidade, é falta de amor. Como diz um certo irmão na internet, eu não me lembro quem foi que disse, mas ele diz assim: o serviço ao reino começa com uma vassoura. Ou seja, você pode varrer o templo, você pode varrer a calçada, você pode simplesmente pegar um copo descartável que está no chão e colocar no lixeiro. Mas tem gente que não faz isso e ainda se esconde com o pretexto de dizer que não sabe. Não, isso não é falta de capacidade, porque quem chama é Deus e quem capacita é Deus. Isso é falta de amor. Nossa conclusão: o legado deixado pelo homem segundo o coração de Deus nos impressiona e nos convida a estar cada vez mais no centro da vontade do Senhor. Fica para nós um grande exemplo de devoção, confiança, fidelidade e entrega em prol da obra de Deus. Que possamos ter também a consciência da nossa responsabilidade enquanto servos valorosos do Senhor. E de forma contínua busquemos ser segundo o coração de Deus. Busquemos estar no centro da vontade de Deus. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Para mais informações, acesse www.ebdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Lembrando que na plataforma ebdenfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Ficamos por aqui. Até a próxima. Paz e bem a todos.